Legal, obrigado pela introdução, obrigado pelo convite e pelo tema, né, um tema muito interessante para nefrologista principalmente. A gente gosta muito de falar sobre insuficiência renal aguda, e esse tema tem tudo a ver com insuficiência renal aguda, porque fala de diálise em paciente crítico, né? Deixa eu pegar um pointer aqui e passar. Bom, eu vou começar a aula com o caso clínico e que a gente vai usar esse caso clínico praticamente na aula inteira para dar exemplo de quando a gente pode fazer hemodiálise nos pacientes que estão internados em UTI e como é que a gente procede com esses pacientes. Trouxe propositalmente pacientes críticos, né, um paciente que tem 72 anos, está em choque séptico de foco abdominal, é um caso bem resumido, só para a gente ter uma noção, não perder muito tempo nisso. Está em uso de antibiótico, droga vasoativa, solução cristalóide, já está com medidas para hiperpotassemia, diurético de alça, e tem uma evolução clínica e laboratorial desta maneira aqui. Em 24 horas, o débito urinário no D1 era 470, D2 590, no D3, no dia 3, 350 ml em 24 horas. Notem que o balanço hídrico dele vai aumentando, isso é muito comum em unidade de terapia intensiva, né? O paciente vai ficando com o balanço hídrico cada vez maior, no D3 ele já tem mais 3 quilos de balanço. A relação PO2-FiO2, que é uma relação que demonstra como é que está o comprometimento de troca alveolar, né, o comprometimento ventilatório do paciente, está piorando. Você vê que começou com 208 e no D3 já é um comprometimento bem importante, uma relação de 100, paciente grave, né? A pressão arterial média dele se mantém constante, mas às custas de aumento de noradrenalina. Aqui está em microgramas quilo-hora, ele começa com 0,2 e já está em 0,4 no D3. A creatinina dele piora, vai de 0,8 para 1,3, depois para 2,5. A ureia também. Vejam que o potássio aumenta bastante, né? Chega a 6,2 no D3. E ele tem uma acidose, né? Aqui não tem os parâmetros de PCO2 e PO2, mas de alguma forma ele tem uma acidose metabólica, que o bicarbonato dele está caindo, está em 8 e um pH de 7,1. Então, resumidamente, é um paciente com um choque séptico de foco abdominal, grave, em uso de droga vasoativa, precisando de droga vasoativa para manter pressão, tendo uma evolução pulmonar insatisfatória, provavelmente por uma SARA relacionado à sepse dele, né? E com sinais de injúria renal, tanto com aumento de creatinina quanto na oligúria, piora da diurese. E aí eu queria conversar com vocês, antes de entrar especificamente no assunto, que é diálise em pacientes críticos, eu queria conversar com vocês sobre alguns conceitos importantes, conceitos que vocês que são mais jovens precisam aprender, entender, para que a gente possa uniformizar os casos ou as condutas, antes de partir direto para falar de diálise, né? Quando que você dialisaria esse paciente? Primeiro, dialisar esse paciente é a primeira dúvida, né? Quando a gente chega na UTI para fazer uma avaliação, a dúvida mais angustiante é essa. Vamos dialisar ou não vamos dialisar esse paciente? Tem caso que é muito fácil. Tem caso que chamam a gente para ver um potássio de 9, o paciente está anúrico, uma acidose metabólica grave, é um jovem de 40 anos que está com uma rabdomiólise, e aí você não tem dúvida que você precisa dialisar, senão o paciente vai morrer, né? Mas o nosso dia a dia não é esse. O nosso dia a dia é esse caso clínico que eu apresentei para vocês. Quando a gente passa a visita na UTI, tem os casos que os pacientes vão ficando oligúricos, a creatinina vai subindo,
e o intensivista quer uma resposta do nefrologista, né? Chama a gente e fala, e aí, vamos dialisar ou não vamos dialisar? Então, não é uma pergunta fácil, porque a resposta é muito complexa. Não é uma resposta de bate-pronto, não é uma situação fácil de decidir. Todo dia a gente tem muita angústia para decidir se você vai dialisar aquele paciente ou não. E aí vem as perguntas subsequentes, né? Se você vai dialisar, quando que você dialisa o paciente? Será que é mais vantajoso eu dialisar o paciente aqui, nessa situação em que a creatinina está no nível basal dele, mas ele já tem uma oligúria? Será que vale a pena ou fosse melhor eu dialisar esse paciente no D3, em que já há alteração da creatinina, em que o bicarbonato está bem baixo, o potássio aumentou? Então, essa é uma questão importante. Eu vou apresentar aqui durante a aula para vocês evidências científicas concretas para que vocês possam ter uma noção no final da aula quando que é interessante eu dialisar esse paciente. Como dialisar esse paciente? Será que esse paciente merece uma diálise contínua, uma hemodiálise intermitente? A gente vai falar sobre isso. Será que esse paciente vai para uma diálise peritoneal, né? Se eu vou fazer uma diálise intermitente, será que vale a pena fazer uma diálise chamada SLED, que a gente vai mostrar aqui, ou faz uma diálise curta de 4 horas ou 3 horas? Então, também é uma questão a se colocar, né? Essa é uma pergunta importante. E a última pergunta que surge sempre é quanto? O quanto de diálise que eu tenho que dar para esse paciente ficar bem? Eu dialiso todo dia, eu dialiso alternado, um dia sim, um dia não, como a gente faz nos pacientes crônicos. Eu dialiso ele com uma dose alta de diálise contínua ou com uma dose mais baixa de diálise contínua. Enfim, são essas perguntinhas que nos atormentam diariamente. O nefrologista que fala que não tem angústia com essas perguntas é porque provavelmente não trabalha fazendo visita em UTI, tá? Não tem uma receita de bolo, não tem um caminho correto. Esse é um caminho em que a gente tem que trilhar sempre discutindo com o intensivista, né? O intensivista é muito importante nessa hora, para que coloque para a gente situações em que a gente possa decidir entre dialisar ou não, se eu deixo para o dia seguinte, se eu tento uma melhora para o paciente com medidas conservadoras ou eu parto direto para a diálise, tá? Mas o decorrer da aula vai ser exatamente isso, vai ser eu apresentar para vocês um pouquinho da minha experiência com isso, um pouquinho de evidências científicas, para que no final a gente possa ter uma noção de um caminho mais correto, né? Mas não existe fórmula ideal. Antes de partir para a gente falar exatamente sobre a diálise, vamos definir algumas coisinhas. Por exemplo, critério de definição de IRA é muito importante, né? Antes de você pensar em dialisar aquele paciente, você tem que ter um diagnóstico de IRA, né? Você precisa, quando você liga para o nefrologista, você precisa ter a certeza de que aquele paciente está em IRA para você pedir a avaliação dele, né? Então, o que é IRA definido pelo CADIGO lá de 2012? É um aumento na creatinina de 0,3 miligramas por decilitro, um aumento da creatinina basal do paciente, tá? Então, isso já é uma IRA nas 48 primeiras horas, aumentou 0,3, então eu entrei com 0,6, fui para 0,9, você tem uma IRA. Ah, mas é muito pouco, 0,9 ainda é normal a creatinina, né? Sim, mas você tem uma IRA. Então, quando você liga para o nefrologista, você já passa para ele o caso, olha, eu tenho uma IRA aqui na UTI, né? Se isso é grave ou não, depois a gente vai definir. Ou você aumenta 1,5 vezes o valor basal do paciente, né, 50% do valor basal em 7 dias, também faz parte do critério, ou se o volume urinário daquele paciente cai a menos de 0,5 ml por quilo por hora em 6 horas, tá? Então, é um desses, já preenche um critério de IRA, tá?
sempre verificando se ele não tem uma pós-renal, né, porque aí realmente o volume urinário vai diminuir. Então, primeira etapa para a gente começar essa aula de uma forma em que vocês entendam os próximos passos é que você tem uma definição para a IRA e o paciente tem que estar inserido nessa definição. Segunda coisa, depois que eu defini que ele tem uma IRA, vamos estagiar essa IRA. Vamos colocar IRA em níveis em que eu possa passar o caso para o nefrologista ou para o intensivista, e que ele possa entender a gravidade ou o prognóstico dessa IRA, né? E aí o CADIGO criou os 3 estágios famosos do CADIGO para definir, para estagiar a IRA, né? Que seriam o estágio 1, estágio 2, estágio 3. O estágio 1 é quando você aumenta de 1,5 a 1,9 a creatinina, ou aumento de 0,3 na creatinina basal. Então, o estágio 1 é a definição de IRA, ok? Então, você definiu que o paciente tem IRA, ele está no estágio 1, né? Nada mais justo. O débito urinário também é a mesma definição, aqui de 6 a 12 horas. Quando ele aumenta, quando ele dobra a creatinina, você vai para o estágio 2, ou já ultrapassou a oligúria dele acima de 12 horas, ou quando você triplica a creatinina, ele está no estágio 3 do CADIGO, ou o débito urinário diminuiu menos do que 0,3 ml quilo hora em 24 horas, tá? Ou você tem uma anúria por 12 horas que não seja pós-renal, né? Que a sonda não esteja obstruída. Mas, assim, isso é importante para o tratamento, né? Vocês devem estar pensando, poxa, mas a aula é de diálise, será que é importante eu definir isso aqui? Para o tratamento em si, essa definição, essa classificação, ela não é importante, porque eu não consigo definir ainda, através das evidências científicas, de que eu preciso entrar com diálise no estágio 1, 2 ou 3. Isso não vai me definir tempo de entrada em diálise ou necessidade de diálise. Mas isso dá uma noção muito importante para o nefrologista e para o intensivista, no médico como geral, da gravidade daquele paciente. É diferente quando vocês ligam para mim, doutor Eduardo, tem um caso aqui, um choque séptico de origem abdominal, o paciente já está no 4º dia no TI, ele entrou numa IRA, e aí você define se é oligúrica ou não, né? Ele está numa IRA oligúrica, num CADIGO estágio 3. Aí eu falo, opa, peraí, esse caso eu preciso ver. Uma certa pressa, porque um CADIGO no estágio 3, a mortalidade dele vai lá em cima. O prognóstico dele renal e prognóstico geral dele é muito grande, é muito maior do que o estágio 1, tá? Então, você passando o caso de uma maneira bem uniforme, ele tem uma IRA oligúrica ou não no estágio tal do CADIGO, dá uma noção para a gente de gravidade. Isso não vai orientar o meu tratamento, tá? Mas orienta, por exemplo, se eu estou no estágio 1 do CADIGO, orienta o intensivista ou mesmo o nefrologista que eu já preciso começar a acender a luz amarela, eu preciso ver se naquela prescrição eu estou dando muito diurético, eu estou secando demais o paciente, será que esse paciente não precisa um pouco mais de volume? Vamos fazer um ultrassom da veia cava dele, vamos ver a variação da pressão de pulso. Será que esse paciente não está usando alguma droga nefrotóxica que já está me dando um alerta que ele vai piorar a função renal? Vamos ajustar a dose da vanco, se possível colher vancocinemia, vamos ver se ele está com aminoglicosídeo, anti-inflamatório, enfim. Tudo isso faz parte de um alerta quando você está no estágio 1. Mas é definido que eu preciso entrar com diálise no estágio 2. Não, como eu falei, isso vai ser uma discussão do dia a dia, tá? Olha a importância da gente definir que o paciente tem uma IRA dentro da UTI, ou que a creatinina dele alterou, né? Esse aqui é um trabalho antigo, mas eu uso muitas vezes nas minhas aulas, porque é um trabalho clássico e que demonstra bem claramente a importância na mortalidade do paciente em relação à mudança do comportamento da creatinina. Aqui você tem o basal, né? Vamos dizer, no ponto 0 da creatinina, tá? E aqui você tem mortalidade em porcentagem. Se você aumenta em 0,3 miligramas por decilitro a creatinina, né? Esse é um intervalo de aumento
Então, eu estou lá com 1, eu vou para 1,3, você já aumenta a mortalidade em 10% desse paciente. Mas olha que interessante, se eu aumentar em 0,5 a creatinina, eu estou lá com o meu 0,6 e foi para 1,1 e ainda está normal, né? Quer dizer, a creatinina, o valor pode variar até 1,2. A minha mortalidade do paciente dentro de uma UTI, no caso aqui o trabalho foi com após cirurgia cardíacas, mas foi copiado esse trabalho para outros cenários, você aumenta a mortalidade para 30%, chega a 40% com aumento de apenas 0,7 miligramas por decilitro de creatinina. Tá? Isso aqui mostra uma importância muito grande da gente tentar detectar precocemente essa ira, a gente tentar estagiar o paciente e ficar alerta no paciente já no CADIGO 1, não esperar o CADIGO 3 para criar um alerta, para ir mudar a droga, para ir tentar expandir o paciente ou tentar um teste de furosemida, enfim. Isso aqui mostra que o paciente morre demais se ele tem uma pequena alteração da creatinina. Você já está com um paciente grave, muitas vezes com a Apache lá estourado, o índice de gravidade do próprio paciente muito grande e você coloca um aumento de creatinina mais 40% de mortalidade, né? Não longe, os estudos mostram que um paciente em choque séptico dentro de uma UTI que tem disfunção renal, a mortalidade aqui no Brasil pode chegar até a 70%. É muita coisa, né? Doenças que matam 70% é algo que tem que se considerar. Então, sempre pensar rapidamente no diagnóstico precoce desse paciente. Uma coisa que vocês já devem ter notado, né, é que quando também eu diminuo essa creatinina mais do que 0,5 miligrama por decilitro dentro da UTI, a mortalidade também sobe, né? Aí você é um pouco paradoxal, né? Poxa, se eu aumento, a mortalidade é alta, e se eu abaixo muito, a mortalidade aumenta também. Isso eu não vou explicar para vocês por que acontece, eu vou deixar vocês pensando. Depois vocês me falam o que vocês acham, por que acontece esse fenômeno dentro da UTI, de uma redução muito importante na creatinina, você tem aumento da mortalidade. Um outro conceito que eu queria que vocês aprendessem também, antes de a gente começar a falar diretamente sobre a diálise na UTI, é que o nosso marcador para disfunção renal, que é a creatinina, ele é um marcador falho. Ele não é um bom biomarcador de lesão renal, tá? Infelizmente é o que a gente tem, tá? É o que a gente trabalha no dia a dia, então assim, não dá para a gente criticar muito a creatinina, mas ele é um marcador que ele demora muito para começar a subir, depois que você tem realmente a lesão, né? Vejam nesse gráfico aqui, que é um gráfico um pouco sujo, mas prestem atenção somente nessa linha roxa, que é a linha da creatinina, tá? Depois de uma cirurgia, vejam que a creatinina começa a subir, chega no seu valor limite depois de 24 horas e realmente atinge um valor em que você vai detectar uma ira já constatada, né, depois de 48 horas. Então, a creatinina, quando ela está alta, quando ela aumentou, pode ser 0,3, 0,4, 0,5, eu já tenho uma lesão renal instalada há pelo menos 2 dias. Então, isso dificulta muito o nosso trabalho, né? O nosso e o trabalho dos intensivistas também, porque esse biomarcador não é um biomarcador precoce, ele não consegue dizer para a gente, fazer um alerta de que o rim já está sofrendo. A hora que eu detecto, a hora que sobe, a creatinina, ela já está atrasada para me alertar sobre isso, né? Então, é uma coisa que a gente precisa sempre estar de olho. Claro que a gente vai usar a creatinina, ela é utilizada para critério de ira, ela é utilizada para estagiar a ira no CADIGO 1, 2 ou 3, assim como o débito urinário, né? Ela é mais forte do que o débito urinário em valor preditivo para prognóstico no CADIGO,
O débito urinário é mais fraco do que a creatinina, porém, ela é um biomarcador que não é ideal, ela é tardio. Eu costumo comparar um pouco com a troponina. Os cardiologistas são pessoas muito felizes, porque são pessoas que têm a troponina para ajudar, né? É um biomarcador precoce, muito real, né? Tem um valor preditivo positivo interessante. Pode estar associado a outros bons biomarcadores, como CKMB, como mioglobina. No infarto, você tem ainda o critério dor, né? Então você associa tempo de dor com tempo de aumento de um biomarcador. Fato é que a facilidade para o cardiologista conduzir um caso tendo um bom biomarcador é muito grande. Se eu ligo para um cardiologista hoje e falo para ele, olha, tem um paciente aqui que chegou com 7 horas de dor, uma dor típica, eu fiz o eletro dele, não está suprado, está com eletro com pequeno infra, e ele tem uma troponina alterada, né? E ele fez curva de troponina, ela está subindo. Poxa, isso é importante, né? Isso já tem o diagnóstico do paciente, já tem lá infarto, o cardiologista já começa a pensar, bom, se tivesse suprado, já vai para o CAT, como não é suprado, é um infarto sem supra, eu já sei o que vai fazer, vamos entrar com isso, com aquilo. Você consegue ser mais preciso, né, nas suas condutas. Talvez por isso que fazer nefrologia dentro de UTI seja algo muito subjetivo e muito difícil, porque a gente não tem um grau de precisão muito grande. Chega uma hora que acaba, apesar das evidências científicas, acaba sendo um pouquinho do seu feeling, da sua experiência, da sua discussão com o intensivista, que é muito importante, né? O intensivista ajuda, no sentido de, às vezes ele fala, olha, a creatinina não está alterada ainda, mas olha só, esse cara não está bem. Esse paciente está afundando, a função renal, a diurese dele está piorando, aí ele já entrou no estágio 3 da IRA, eu já fiz um teste de estresse com furosemida, não deu certo, a creatinina está normal, mas esse paciente, ele está piorando a hemodinâmica. Poxa, são dados importantes para você definir uma conduta, né? Muitas vezes até em relação à diálise, né? Ou alteração da prescrição, mesmo não tendo um biomarcador. Existem outros biomarcadores, mas todos experimentais, nenhum ainda na nossa prática clínica. O N-gal, KIM-1, cistatina C. Cistatina até tem disponível, mas é muito cara, né? Não são coisas factíveis para a gente usar no dia a dia. O fato é que a nossa troponina, gente, a troponina renal, ela, ela é muito tardia e muito falha. Então, isso atrapalha muito o nosso trabalho para indicação. E tem um outro problema ainda, né? Quer dizer, já a creatinina já é um pouco tardio. Dentro da UTI, você ganha muito volume, né? Porque você tem ali os soros de manutenção, você tenta ressuscitar volemicamente um paciente em choque nas primeiras 48 horas. E aí, como a creatinina ela é um valor em que você tem, você mede em miligramas por decilitro, se você tem uma expansão volêmica muito grande, você acaba diluindo, né, esse, essa, esse valor. Você acaba diluindo a creatinina e jogando o valor dela para baixo. Então, veja bem, eu estou falando de um biomarcador que já é tardio, já não é ideal, e ainda estou diluindo ele, quer dizer, a hora que ele subir realmente, é porque a coisa já passou 2, 3, 4 dias, né? Esse trabalho é muito interessante, só a título de curiosidade, do Ravindra Mehta, que é um dos caras que mais estuda a IRA no mundo, ajudado, né, e coordenado pela Etienne Macedo, que é uma brasileira, que é uma nefrologista importante, trabalha com IRA no Agudos da USP. Eles colocam aqui, esse gráfico é difícil de entender, mas só para dizer para vocês o seguinte, ó, isso aqui seria a referência da creatinina, né? Quando a creatinina, essa linha não tracejada, essa linha cinza, é a nossa creatinina que você mede mesmo, sem você estar ajustando para o balanço. Vejam que ela vai atingir ali os 50% de valor da referência dela no dia 3, tá?
Então, como se eu tivesse ali 1 de creatinina, ele vai para 1,5 no dia 3. Se eu fizer o ajuste, eles até dão a formulinha, quer dizer, se eu eu corrigir para o balanço hídrico, ajustar esse valor da creatinina pelo balanço hídrico, o valor atingiria, na verdade, você faria o diagnóstico aqui de 1,5 vezes, o CADIGO 1 desse paciente com 1 dia de antecedência. Então, assim, creatinina já é tardio e ainda eu tenho uma diluição que possa me atrapalhar, né? Tá? Então, esses são os problemas. São os problemas que nos angustiam. Falta de um biomarcador confiável, atraso de reconhecimento da lesão. Isso não é culpa de ninguém, né? O intensivista me chamou muito tarde, creatinina já tinha aumentado 0,3, mas assim, é um biomarcador ruim, né? Tem a história da diluição. Tem pacientes que estão tão diluídos ou tão hipervolêmicos que a creatinina não sai do normal. Você vê outros parâmetros piorarem, mas a creatinina continua normal. E aí fica muito difícil eu definir aqui se eu vou fazer uma intervenção precoce ou tardia. Tá? Quando surgem essas discussões, né, ou quando vem me perguntar, você vai fazer diálise no paciente, você vai fazer intervenção precoce ou tardia? Qual que é o melhor? A minha resposta costuma ser a seguinte: olha, eu não consigo dizer para você se é precoce ou tardio em algo que eu não sei quando começou, tá certo? É muito difícil você falar em precocidade ou você ser tardio, ou você está demorando para fazer uma intervenção em algo que eu não sei onde começou. A creatinina não me diz quando começou a lesão renal aguda. O dia que eu tiver uma troponina do rim, eu vou poder dizer para todos se eu estou sendo precoce ou sendo tardio. O que é precoce? Se eu não sei quando começa. Se eu falar para vocês assim, olha, amanhã eu vou dar uma aula para vocês de manhã, tá bom? Combinado? Uma aula sobre dose de diálise. Amanhã cedo. Pá, desliga o computador e tudo bem. Vai ter gente amanhã que vai entrar na aula às 7 da manhã, né? Vai ter gente que vai entrar na aula às 9 da manhã, que eu não dei um horário correto, né? E aí eu entro às 8 da manhã na aula e o pessoal das 7 da manhã vai me reclamar, vai falar, poxa, estamos 1 hora aqui esperando. Aí eu vou falar, olha, eu não disse para vocês que eu falei que ia ser de manhã, não falei que ia ser às 7. E o pessoal que entrou às 9 da manhã também vai ficar chateado, porque entrou com 1 hora de atraso. Então, assim, dizer se alguém é precoce ou tardio em alguma situação em que você não sabe quando exatamente começa o problema é muito difícil. Então, quando entrar com diálise? Precocemente ou tardiamente? Não sei, não saberemos provavelmente nos próximos anos, enquanto não tivermos uma noção exata de um biomarcador mais real, né? Voltando para o nosso caso clínico, a pergunta que vem aqui é: dialisar? Chega 1 hora aqui no D3 que eu acho que é prudente a gente dialisar esse cara, né? Olha só, débito urinário diminuindo, a relação piorando, ou seja, essa volemia dele já está prejudicando o meu pulmão, né? Ele está precisando de drogas vasoativas em doses mais altas, né? Ele tem já uma IRA CADIGO 3, né, em 48 horas, ó, foi de 0,8 para 2,5, débito urinário baixou bastante, potássio já começou a subir, ele já está com medidas para isso, mesmo assim não resolveu. Enfim, vamos dialisar esse paciente. Quando dialisar? O intensivista vai perguntar para mim, né? Ele me chamou nesse D1 aqui, ó. E aí, você vai dialisar aqui ou vai dialisar mais tardiamente? É isso que eu vou tentar mostrar para vocês através de algumas evidências científicas. Indicações indiscutíveis, né? Quando você tem sobrecarga de volume refratária, se chegar lá o paciente está urinando 300 ml por dia e está com balanço hídrico de mais 10 quilos, mais 15 quilos, ou mais 5 quilos e tem uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção de 30,
acho que não tem muita dúvida, né? O próprio intensivista liga para você e fala, pelo amor de Deus, vem dialisar esse paciente que eu não consigo mais controlar o balanço. Uma hipercalemia grave ou rápida, sem melhora com medidas clínicas, né? Aquilo que eu citei para vocês, o potássio está de 7, eu já fiz tudo que é medida clínica, ele aumentou para 7,5. Não vou esperar esse paciente ter uma bradiarritmia para intervir. Determinadas intoxicações por álcool e drogas, né? Isso são algumas drogas saem na diálise, né? E aí a gente consegue, ou alguns álcoois saem em diálise, então a gente pode também ter uma indicação através disso. Uma acidose metabólica grave em que eu não consigo controlar clinicamente com bicarbonato. Sinais de uremia franca, pericardite urêmica, encefalopatia urêmica, ou um declínio inexplicável do estado mental que não seja por aumento da ureia. Então, são indicações, assim, que não tem muito o que pensar. São indicações que qualquer pessoa pode chegar, bater o olho e determinar que aquele paciente precisa dialisar, né? Agora, quando dialisar, sobre as evidências científicas, no começo, uns 10 anos atrás, surgiram muitos e muitos trabalhos, eu não coloquei todos aqui, né? Eu coloquei os 3 principais numa linha de tempo. Uns 10 anos atrás surgiram muitos trabalhos tentando mais ou menos provar que a diálise precoce seria melhor, né? E aí vem aquela questão que eu falei para vocês, né? Precoce, o que que era? Cada estudo tinha uma definição de precocidade, né? Quando a ureia atingia 75, quando a ureia atingia 100, quando o cadigo era 2 e não 1, enfim. Então, esses estudos, como esse do Critical Care de 2011, mostravam uma tendência com melhor precocidade. Essa moda pegou, a gente começou a cada vez mais fazer diálise em pacientes em cadigo 1, cadigo 2. A gente, mais ou menos naquele pensamento de, vou me antecipar a uma tragédia, vou me antecipar a urgência. Até que em 2020 surgiu um estudo muito robusto do New England, chamado START, e que mostrou para a gente que precoce é igual a tardio. Eles usaram vários critérios, era um combo de critérios, o principal deles era o cadigo, mas mostraram que você dialisar quando o paciente atinge aquelas indicações indiscutíveis, quando você espera atingir aquelas indicações de urgência, ou dialisar antes, precocemente, daquelas indicações de urgência, não mudou o prognóstico, não mudou a curva de mortalidade do paciente. Então, a partir de 2020, a gente começou a mudar um pouco a chavinha na questão da precocidade, né? Talvez ser precoce, e o renal depois ainda mostra, né? Eu vou colocar um gráfico para vocês, que os precoces foram mais prejudicados em relação à recuperação da função renal. Esse é o do Critical Care de 2011, mostrando, na verdade, é uma meta-análise, né? Mostra bem favorável a início precoce, para eles era ureia abaixo de 75. Isso pegou, tem vários estudos, eu não coloquei aqui, senão não ia dar tempo, mas em 2020 surgiu esse, muito bem desenhado, né? Com 1.400 pacientes em cada braço, um braço de colocar o paciente precocemente e um braço de colocar o paciente quando ele realmente tivesse urgência, e a curva de sobrevida foi exatamente igual. Então, dialisar precoce ou tardio, né, mesmo que a gente não saiba muito bem essa definição, é a mesma coisa em termos de mortalidade, né? E o renal, desculpa, eu estou falando renal, mas estou falando errado. Essa meta-análise de 2011 do NEFRON, que saiu mês passado, ele vem corroborar essa questão do START, né? Não houve diferença significativa na mortalidade geral, e pior, né, a dependência de diálise, quer dizer, o paciente não conseguir sair de hemodiálise, foi maior nos pacientes para diálise precoce. Naquele sentido que talvez você fazendo precoce, você instabiliza mais o paciente, ele faz mais hipotensão, ele perde clearance residual, a recuperação dele é mais tardia.
era uma coisa que a gente achava que era exatamente o contrário, né? E conclui essa meta-análise com vários estudos, né, e alguns robustos, conclui que não há benefício adicional do início precoce de diálise, TRS, terapia renal substitutiva em pacientes com lesão renal aguda. Isso pode levar, inclusive, a eventos adversos, tá? Atrasar o início da TRS com monitoramento rigoroso, iniciar a TRS para indicações emergentes, deve ser o critério aceitável em nefrologia de cuidados intensivos. Então, vejam que estamos numa mudança de conceito. O que antes era ideal fazer precoce, atualmente, nos dias atuais, isso não parece ser benéfico. E nessa meta-análise, inclusive, me parece ser maléfico para o paciente, você começar muito cedo a diálise, né? Bom, então, quando começar, eu falei, vocês, né, ficam pensando, ok, você falou que tem que ser tardio, né? Tardio é melhor, mas o que é tardio que a gente não sabe ainda. O que é tardio que eu estou esperando um biomarcador para poder dizer para a gente. Então, a dúvida continua pairando no ar. A outra perguntinha que a gente precisa responder para o intensivista, né, e para a gente mesmo, é como dialisar aquele paciente. Então, eu tenho um paciente, como do nosso caso, do caso clínico, eu vou fazer o que com ele? Eu vou deixar ele em diálise contínua? Eu vou fazer diálise peritoneal? Eu vou fazer hemodiálise, que a gente chama de intermitente, um dia sim, um dia não, ou aquela diálise que você não é contínua, que você para, né, tem intervalos, que é feita na máquina convencional. Como é que eu faço, né? Antes de passar para vocês as evidências científicas, eu queria dar só uma palhinha para vocês não ficarem perdidos, porque é um assunto um pouquinho mais complexo, no que é hemodiálise contínua, no que é hemodiálise convencional, como é que é a diferença de uma para outra, tá? A diferença é basicamente no mecanismo de transporte e nos princípios que a gente vai fazer para o paciente, tanto estabilizar do ponto de vista de escórias, quanto estabilizar do ponto de vista de volume, tá? Esses são os princípios utilizados. Posso dizer para vocês que, assim, quando eu penso num paciente que eu vou entrar em diálise, eu tenho que pensar muito mais no princípio que eu vou usar, no mecanismo de transporte, do que no tipo da diálise ou no tipo da máquina. Hoje em dia eu tenho máquina convencional, lá de baixo do setor de hemodiálise, que faz um trabalho muito parecido com a hemodiálise contínua. E vice-versa, a hemodiálise contínua também pode fazer um trabalho como o da convencional. Então, o que muda é o princípio. A ultrafiltração é quando você quando você remove fluidos. A difusão, quando você faz remoção de solutos, tá? Por diferença de concentração. Convecção, quando também removo solutos, eu vou mostrar para vocês como é que é esse princípio, e a adsorção também faz remoção de solutos. Vamos ver. Ultrafiltração, que é aquela que faz remoção de solvente, né, de fluidos. É muito importante na diálise, né, principalmente na UTI. Se o cara tá lá uma pipa de volume, eu tenho que entrar com uma diálise muitas vezes para regularizar. Como é que a máquina faz isso aí? Você tem aqui o capilar, você tem uma membrana semi-permeável, é permeável ao soluto, né? Você tem uma pressão gerada nessa membrana, que a gente chama de pressão transmembrana, para fazer com que a pressão seja maior e jogue líquido, ultrafiltre para o outro lado, e esse lado sai como um efluente. Então, eu vou lá e programo na minha máquina. Pode ser na contínua, pode ser na convencional. Eu programo, eu quero perder 2 quilos hoje. Então, a máquina faz a conta para eu fazer essa ultrafiltração. O princípio de difusão, vocês conhecem bem, né? Que é o mais comum, que é o que a gente utiliza lá na máquina de hemodiálise do paciente crônico. Eu tenho um capilar aqui, eu tenho o sangue vindo por uma via, entra e o sangue sai limpo pela outra via. Eu passo aqui um banho de diálise, através desse capilar, né, que é cheio de buraquinho, e as substâncias vão da concentração maior para a concentração menor, vão passando para o outro lado. Quem que passa para o outro lado através de difusão? Pequenas moléculas, como a ureia, por exemplo.
Então, é por isso que você faz uma diálise com ureia de 200, no final da diálise você mede lá, está 50 de ureia. Porque eu joguei um banho aqui com concentração menor, que é o banho de diálise, né? Entrando aqui, a ureia passou do lado mais para o menos concentrado e vai sair lá para ser desprezada como efluente. E aí você está limpando o sangue. Esse é o princípio da difusão. Isso eu uso na hemodiálise convencional, tá? Não uso quer dizer, eu uso na hemodiálise contínua, mas basicamente na convencional, na intermitente, eu faço difusão. Bom, e se eu quiser fazer um método a mais para poder tirar soluto e tirar volume do paciente, eu vou usar o método de convecção. O método de convecção, a melhor analogia que se faz é você chamar esse método de arraste. O que é arraste? Você fazer com que de um lado para outro você perca volume, e esse volume que está passando para o outro lado, ele vem arrastando moléculas, tá? Através da membrana semipermeável do capilar. Tá? Eu tenho uma diferença de pressão aqui, eu tenho um paciente em que o sangue entra cheio de moléculas médias e moléculas pequenas, tá? Eu tenho um capilar que ele tem um buracão maior, tá certo? Eu boto uma pressão ali, essa água vai se arrastar para o outro lado, e ele vai, como o buraco é grande, ela vai arrastar junto com a molécula média, tá? Então eu preciso de um capilar diferenciado, um capilar que é até mais caro, porque a membrana dela é uma membrana que tem buracos maiores. De modo que, mesmo eu tendo o dialisante aqui, ó, eu não estou entrando com o dialisante, tá? De modo que eu estou perdendo líquido mais solutos por outro lado, que vão sair como efluente. Aí você vai me perguntar, poxa, mas esse é um método legal, eu não uso dialisante, eu não uso a difusão, né? Eu uso só esse arraste. Eu gosto de lembrar um exemplo assim, quando você pega aquela calçada cheia de areia, você vem com esguicho, com uma pressão forte, e você vai arrastando junto com o seu líquido a areia para você limpar aquela calçada. É mais ou menos o que a gente faz aqui. Só que para conseguir fazer isso, eu preciso de uma membrana com os poros maiores, tá? Mas eu perco muito líquido, concorda? Porque para tirar soluto nesse método, eu preciso perder o líquido para o outro lado. Então, assim, você pode perder 8 litros do paciente numa questão de horas, né, para você fazer esse método. Então, toda vez que eu tiver convecção, eu preciso fazer uma reposição. Eu preciso dar uma solução de reposição para o paciente, porque senão ele seca e morre, tá? Eu posso fazer essa reposição pré-filtro ou posso fazer a reposição pós-filtro. Tá? Não interessa. A própria máquina faz essa conta. Eu boto lá método convectivo e boto o banho da reposição. Se eu tenho reposição ali, eu sei que eu estou fazendo convecção, porque a máquina vai estar tirando o volume que eu programei, mais o volume da convecção que está saindo, que é muito, que vai sair no efluente, ela vai pesar aquilo e vai repor para mim. A própria máquina repõe através do volume de reposição, tá? Vantagem desse princípio, você também arrasta a molécula média. Não fica só com molécula pequena, você pode depurar solutos médios. E esses solutos médios, a gente acredita que são os solutos inflamatórios. São as toxinas urêmicas que inflamam, beta-2 microglobulina e outras toxinas todas que você consegue arrastar para o outro lado. Então, em pacientes inflamados, em pacientes sépticos, há um certo racional de você fazer um método convectivo, tá? E por último, né, não menos importante, é o poder daquela própria membraninha que você colocou lá, e algumas membranas de capilares têm isso, de você poder captar o soluto e jogar ele para o outro lado. Tá? Às vezes nem joga para o outro lado, mas ele fica fixo na membrana. A hora que você tira a membrana, vai estar tudo grudadinho lá. Então, é um jeito de você depurar o paciente também, chamar de sorção. Tá? Hoje você tem até algumas membranas, como Oxaires da Prisma, que você tem na membrana dela, ela é toda banhada de algumas moléculas que prendem LPS de bactéria. Então, acredita-se que para pacientes sépticos, você ter essa adsorção
de bactéria na membrana seria muito interessante. Você está tirando ali toxina que pode estar inflamando o paciente, tá? Então, é muito bom para mediadores inflamatórios, tá? Como citocinas. Então, resumidamente, você faz na hemodiálise contínua, eu vou mostrar para vocês, o método de ultrafiltração, difusão, convecção e adsorção, e você faz na hemodiálise intermitente, a grosso modo, tá, gente? Já tem hemodiálise intermitente que você faz convecção, mas a grosso modo eu faço na hemodiálise intermitente, ultrafiltração e difusão, só. Não faço convecção e não faço adsorção. Olha o que é interessante fazer convecção. Com difusão eu atinjo um clearance para moléculas pequenas, né? Com convecção eu chego com um clearance bem maior, né? Para moléculas médias, né? E que chega muito próximo do que é o clearance renal. Então, vamos falar especificamente do método contínuo, né? Que é essa maquinona grande aqui, que a gente chama de Prisma, tem outras marcas, né? Tem a Omni, tem a Multifiltrate, isso, não quero fazer propaganda do método da empresa, mas você vê que ela é toda complicada aqui, ela trabalha com várias bolsas, tem uma bolsa aqui que é a bolsa de reposição, já que ela faz convecção, eu preciso repor para o paciente. Tem uma bolsa que é de alisato, eu banho o capilar com banho de diálise, então eu também estou fazendo difusão, né? Eu tenho uma bolsa de anticoagulação e tenho uma bolsa de efluente, que é onde vai sair o princípio. Então, o princípio, não me interessa esses termos, se é hemofiltração ou hemodiálise, vocês vão aprender aqui, ó. O que é hemofiltração contínua, então? Eu pego aquela máquina e boto um capilar aqui sem banho de diálise. O capilar e a máquina vai fazer só convecção. Então, eu vou tirar muito líquido que vai sair no efluente, vai ser reposto, tá? E vou tirar soluto através do método de convecção somente. Eu não tenho diálise aqui, não tenho banho de diálise. E para isso, como eu falei para vocês, eu preciso repor. Eu reponho, pode ser pós-filtro ou pode ser pré-filtro com a solução de reposição. Então, isso que vocês precisam entender. Se tem um método convectivo na sua UTI, se tem lá hemodiálise contínua, você tem que ficar de olho porque esse paciente vai perder muita molécula pequena, vai perder muito volume que vai estar sendo reposto, tá? Tem uma diferença só quando você programa que ele precisa tirar, e também você vai perder muita molécula inflamatória. E se eu quiser potencializar a minha diálise, além da convecção, né, através da solução de reposição, eu boto um banho de diálise no capilar. O sangue vai passar, vai fazer difusão, já vai perder moléculas pequenas, e eu vou fazer convecção e vou dar uma solução de reposição, e aqui é o efluente. Então, eu estou fazendo uma hemodiafiltração veno-venosa contínua. O nome é estranho, mas o princípio é muito simples, como vocês entenderam. Eu estou fazendo continuamente convecção e difusão no paciente, e ultrafiltração, que é o programa, tá? Hemodiálise intermitente. Então, a gente acabou lá a Prisma, hemodiálise contínua. Eu vou depois mostrar para vocês quais são as vantagens delas. Então, só relembrando, a Prisma, a hemodiálise contínua, a CVV-HDF, hemofiltração veno-venosa contínua, ela faz ultrafiltração, convecção, pode fazer difusão, se eu coloco o banho de diálise, geralmente a gente coloca, e faz adsorção também, porque o capilar permite isso. A hemodiálise intermitente eu faço naquela minha maquininha normal, né? Eu passo um banho de diálise no capilar, por difusão, vai fazer a troca de solutos e programa a ultrafiltração. O tempo geralmente é 4 horas, o fluxo é bem alto, 400 ml por minuto de sangue, 500 ml por minuto na convencional. E se eu quero estender um pouquinho esse tempo, eu vou para 6 a 10 horas e baixo os fluxos, o que a gente chama de SLED. A SLED nada mais é do que a convencional, mais estendida com fluxos menores, tá? Aqui está a convencional, aqui está o esqueminha. Então, vocês lembram que na convencional eu só ponho um banho de diálise. O capilar, ele não está apto a fazer convecção, porque é um capilar de buraquinhos pequeno, capilar super barato. Esse aqui custa R$30.
o da Prisma lá, que faz adsorção, faz convecção, ele custa R$ 3.000. Então, a diferença é brutal. E aí eu vou perder aqui o volume de moléculas pequenas e o volume que eu programei de hemofiltração. A diálise peritoneal, para quem não conhece, hoje em dia pode ser feita através dessa maquininha, né? O catéter fica dentro do peritônio, eu instilo aqui, jogo para dentro do peritônio, através do catéter, uma solução concentrada de glicose, através do peritônio, que é a membrana, eu faço as trocas, e o que vem de sujeira nessas trocas sai através de um dreno que vai para o ralo. A maquininha hoje em dia aquece o banho e faz tudo isso sozinho, tá? Então, são esses 3 métodos, mais ou menos, que a gente tem disponível na nossa UTI e que a gente pode decidir para fazer no nosso paciente, tá? A contínua utiliza, quais são as vantagens? Utiliza menos fluxo de sangue dialisato. Como eu estou continuamente fazendo, eu posso utilizar um volume, um fluxo de sangue de 100 ml por minuto, 80 ml por minuto. Posso passar um dialisato nele de 1.000 ml hora, é muito menor do que a convencional. Isso faz com que e posso ir tirando o volume aos pouquinhos, porque eu tenho 72 horas para fazer isso. Então, instabiliza menos o paciente. Além disso, eu tenho a vantagem de fazer 3 princípios, né, de fusão, convecção e adsorção. A desvantagem, muito mais cara, muito mais complexa, eu preciso treinar toda uma equipe para fazer isso, né? No hospital regional a gente tem essa terapia para convênio, mas é muito mais complexo, você precisa ficar com mais profissionais em volta da máquina, precisa ter uma anticoagulação muito importante, porque o fluxo é muito baixo, então se você não anticoagula o paciente acaba perdendo filtro, e tem melhor benefício em pacientes neurológicos. A hemodiálise convencional, ou a intermitente, né? Ela utiliza maiores fluxos de sangue dialisato, então o paciente fica mais instável, a chance de fazer hipotensão é maior. Utiliza basicamente o princípio de difusão e ultrafiltração. Ah, mas existe uma máquina que eu aprendi que hoje faz convecção na convencional. Tem sim, mas aqui não é uma coisa que a gente utiliza na UTI, né? É bem mais barato, e você não precisa de uma anticoagulação. Você vai fazer uma diálise de 4 horas, você pode ali lavar o capilar, não usar heparina, então é uma vantagem. Os pacientes às vezes estão plaquetopênicos, estão anticoagulados, então você fazer uma diálise dessa, você não precisa anticoagular como na diálise contínua. A peritoneal, ela é mais fisiológica, né, tem baixa incidência de instabilidade, ela faz um princípio de difusão através do peritônio, tá? É bem difícil na UTI, porque são pacientes graves, você tem que implantar o catéter, né? Então, e ela não controla o volume que você vai perder. É meio no achismo, você bota uma concentração e vai ver no final quanto que ela tirou. Não dá para você calcular ou botar lá, eu quero tirar 2 litros desse paciente, tá? Muito difícil em pacientes que são abdominais, né? Choque séptico abdominal, você não vai enfiar um catéter ali. E com injúria pulmonar grave. Por exemplo, esse nosso paciente, ele não ia tolerar uma peritoneal, né? O foco dele é abdominal e ele estava com uma relação muito baixa. Você joga 2 litros de volume na cavidade abdominal, aumenta a pressão intratorácica, né? E isso dificulta para pacientes que estão instáveis do ponto de vista ventilatório. E é muito barato, né? Isso vai de centro para centro. Tá? Botucatu, eles colocam catéter à beira-leito, tem várias maquininhas dessa, tem enfermeiro treinado, tem os médicos todos treinados para fazer esse tipo de terapia, e eles fazem terapia peritoneal na UTI, com a maior facilidade, né? Aqui no regional, eu não tenho tanta facilidade para a maquininha, eu não tenho facilidade para o cirurgião conseguir levar um paciente grave para o centro cirúrgico, a gente não faz beira-leito, enfim, é muito mais fácil ligar uma diálise intermitente do que uma peritoneal, tá? Aqui eu vou apresentar para vocês algumas evidências científicas de qual é o melhor método para se fazer, tá? Vários estudos pegaram os métodos e compararam. Bom, será que existe um método melhor? Será que a hemodiálise contínua é melhor que a intermitente, que é melhor que a diálise peritoneal?
Então, durante os anos, eu vou passar de uma maneira mais rápida para a gente não atrasar muito, né, não ficar muito pesada a aula, mas lá em 2001 concluíram que a hemodiálise contínua ela tinha uma mortalidade alta, mas tinha um viés, porque os pacientes graves já eram jogados para contínua, tá? Em 2006, esse estudo mostrou que não teve diferença entre diálise intermitente e contínua, tá? Algumas observações foram criadas durante o tempo através das evidências científicas, mas principalmente que pacientes com hipertensão intracraniana se beneficiam mais de diálise contínua do que diálise intermitente, para evitar alterações profundas na pressão intracraniana. A diálise peritoneal foi detonada depois desse artigo, que infelizmente foi aprovado pelo New England de 2002, um estudo vietnamita, que mostrou que a peritoneal dava um risco de óbito 5 vezes maior do que qualquer outra terapia, mas depois foram ver direito como é que os vietnamitas faziam diálise peritoneal, e era uma coisa assim, execrável. Eu não sei como que entrou no New England um estudo desse, mas depois o pessoal de Botucatu, né, mostrou para o mundo que, através de vários estudos, de que a diálise peritoneal automatizada deles tinha a mesma mortalidade da contínua e tinha a mesma mortalidade da hemodiálise intermitente, tá? O resumo da ópera é o seguinte, e aqui um outro estudo mostrando que SLED, que é aquela convencional mais lenta, era igual à contínua também. O resumo da ópera para métodos é que, nas comparações, nas evidências científicas feitas em todo esse tempo, não se consegue provar que um método seja melhor do que o outro. Então, o que o CADIGO nos orienta? O CADIGO nos orienta que, para o método, você precisa escolher aquele método em que o seu centro tenha mais habilidade para fazer e tenha maior disponibilidade. Por exemplo, se você está trabalhando num hospital que tem hemodiálise contínua, um hospital de convênio, em que você tem muita facilidade para ligar uma contínua, no paciente que está muito grave, é melhor você botar uma contínua, né? Porque você vai ter menos instabilidade, ou no paciente em UTI neurológica, que tem hipertensão intracraniana, vamos botar contínua. Agora, se você está num hospital em que você não tem essa terapia disponível, você pode fazer uma convencional e esticando o tempo, faz uma SLED para o paciente não estabilizar muito. Se você está em Botucatu ou num outro centro que tenha disponibilidade para fazer peritoneal, se ele não tiver contraindicação, você pode fazer a peritoneal, tá? O resumo é, faça o método que você tem mais facilidade, que você tem mais destreza e que você tem tem maior possibilidade de conseguir, tá? Não tem uma escolha definitiva. Por último, aquela nossa perguntinha dos nossos casos, né? Estou acabando, eu acho que se vocês quiserem soltar aí o forms de presença, a dose da terapia, né? O quanto de diálise eu preciso dar para esse paciente. Isso é importantíssimo na UTI, gente, parece besteira, mas é mais importante do que você decidir se ele vai dialisar ou não, é mais importante se você vai decidir se o método é contínuo ou é intermitente, se você está conseguindo dar uma dose efetiva de diálise para aquele paciente. Funciona que nem remédio, que nem antibiótico. Se eu prescrever um antibiótico para um paciente séptico, uma dose errada, numa subdose, ele vai evoluir mal. A diálise é a mesma coisa, ela é um tratamento. Se eu entro com a diálise, mas subdialiso o paciente, esse paciente vai evoluir mal, tá? Fazendo intermitente, contínua, todo dia, de domingo a domingo, isso não interessa. Interessa que você precisa dar uma dose de diálise efetiva para o paciente, né? Eu não vou entrar em detalhes em dose, é por isso que eu estou acabando a minha aula, tá? Porque é muito complexo. Eu acho que esse é um tema mais somente para a Liga de Nefro. Algum dia a gente podia combinar. Tem uma aula muito legalzinha de dose de diálise, que eu explico o que é KTV, o que é dose de diálise para diálise contínua, mas isso é uma aula aí de mais 1 hora, então eu não vou colocar aqui. Mas acreditem em mim, que a gente mede a dose da diálise na convencional, na intermitente, através do KTV, que é um índice que precisa estar acima de 1,2,
e eu meço a dose de diálise na contínua através de ml quilo por hora do efluente, tá? As evidências científicas comparam esses métodos através disso. O ronco, lá no começo, eu vou deixar para vocês nos slides, para vocês depois lerem com calma, mas ele comparou várias doses de diálise contínua, 20 para 35 para 45, e nesse estudo ele mostrou que fazer mais diálise era melhor. Foi a época em que more is better, né? Todo mundo falava, não, vamos fazer mais diálise, quanto mais diálise, melhor para o paciente, tá? O grupo de menor dose morreu mais, tá? Cheio de viés. O Schiffel mostrou para a gente também em 2002 que fazer diálise intermitente todo dia era melhor do que fazer diálise um dia sim, um dia não, também seguindo no conceito de que quanto mais diálise, menor, mas tinha um viés muito grande no estudo dele, porque olha o KTV que ele conseguia dar para o paciente, 0,9. Ele prescrevia um KTV de 1,2, mas ele conseguia dar 0,9. Aqui a gente já entendeu um pouquinho por que o daily diálise dele foi melhor. Quer dizer, a diálise diária dele foi melhor, porque como o KTV dele era tão ruim, ele precisava de mais dias para dar o mínimo necessário para o paciente. Então, o paciente do mais dias morreu menos. O fato é que os estudos mais novos, eu vou passar aqui um pouquinho mais rápido, o Schiffel viu isso aqui, HD mais frequente era melhor, né? Aí veio o Vani, que é de 2000, não é tão novo, né, 2008, mas o Vani é um estudo excelente do New England que mostrou para a gente o seguinte, olha, independente do método que você use, se é contínuo, se é intermitente, se você der a dose elevada ou dose habitual para o paciente, ele disse que dose elevada para ele era, na contínua, uma prescrição de 30 a 40 ml quilo hora, e na intermitente, uma prescrição de um KTV maior do que 1,3, independente do método, tá? Você dá dose muito alta ou dose normal, não faz diferença. A mortalidade foi a mesma, tá? Então, fazer diálise todo dia ou com 35 ml quilo hora intermitente contínua, ou fazer diálise 3 vezes por semana e dar na contínua 20 em vez de 35, é a mesma coisa em termos de mortalidade. Então, parou um pouco dessa more is better, quanto mais diálise menor, tem que fazer diálise todo dia no paciente, senão ele vai morrer mais. Isso acabou, tá? Se você consegue fazer uma diálise, o que eu falo que é uma diálise decente no paciente, que é um KTV operacional daquele paciente maior que 1,3, na semana 3,9, na semana, tá? Por isso que o Schiffel lá atrás, o dele diário deu mais certo, porque ele tinha que ser diário para atingir o 3,9, ele não atingia 3,9 com alternado, mostra que se você fizer uma diálise decente, contínua com 25 ml quilo hora ou intermitente com KTV maior que 1,3, os pacientes morrem da mesma frequência, tá? Depois vem o estudo renal, vou passar um pouco mais rápido, tá? Esse é o estudo renal, que mostra também uma mortalidade igual em alta intensidade, quer dizer, alta dose, baixa dose, não houve diferença significativa, decretando, então, que a dose de diálise que a gente precisa dar pelo CADIGO é um KTV semanal de 3,9, se você faz intermitente, e um efluente de 20 a 25 quilos por hora na contínua. Ponto final, tá? Esse não tem muita discussão. Ah, mas eu quero fazer todo dia para tirar balanço hídrico. Discute com o seu intensivista, faça todo dia se você quer tirar o balanço hídrico. Mas dizer que fazer todo dia o seu paciente vai sobreviver mais, isso não é verdade, tá? Não está passando aqui, deixa eu ver se eu passo por aqui. Bom, para finalizar, gente, voltando para o nosso caso. Dialisar esse paciente. Vamos dialisar? Sim.
né? Vale a pena dialisar esse paciente que está piorando. Quando? D3, que ele atingiu aqui uma emergência, né? Potássio, bicarbonato, seria razoável. Tá errado alguém falar para você que ia dialisar no D2? Não, porque eu não sei quando começou a lesão, então não sei se é precoce ou tardio, mas essa ideia não existe mais de que assim, sei lá, fez um pouquinho menos de xixi, vamos botar em diálise. Isso não existe mais. Como? Do jeito que você quiser e puder. Se eu quisesse fazer peritoneal, nesse caso eu não posso. A contínua, vamos supor que eu estou no regional, esse paciente é SUS, eu não posso fazer. Então, eu vou fazer o quê? Eu faço uma convencional, mas eu estendo o tempo para não estabilizar. Posso fazer uma SLED. E quanto de dose que eu tenho que dar? Um KTV semanal de 3,9, se eu for fazer SLED. É assim que eu indico o tempo, o método e o quanto eu tenho que dar para esse paciente, tá? É isso, obrigado pelo tempo de vocês aí. Desculpa o atraso. Obrigada, doutor Eduardo. Foi uma aula ótima. É, tem uma pergunta no chat da Lorena. Ela perguntou: doutor, sobre as fístulas, quanto tempo em média dura a fístula e quanto tempo um paciente em média consegue ficar em diálise? Com a fístula, ficar em diálise com a fístula? Não. É uma pergunta: quanto tempo em média dura a fístula e quanto tempo em média o paciente fica em diálise? Pelo que eu entendi. Entendi. Bom, quanto à fístula, depende da qualidade da fístula, né? A fístula, na verdade, ela é feita para durar a vida toda do paciente em diálise, ou até mais. Então, eu tenho pacientes que fizeram diálise 8 anos, foram para transplante, voltaram em diálise, fizeram com a mesma fístula. Tem fístulas que não têm uma qualidade muito boa, os vasos não são muito bons, duram menos. Isso não tem uma média muito interessante, tá? Muito assim, fixa. Depende da qualidade da fístula, né? O paciente em diálise, se a Lorena está falando em diálise em UTI, vai depender muito da recuperação renal dele, né? E se está falando em diálise de crônico, o paciente ele faz com a mesma fístula enquanto durar a fístula, senão a gente tem que fazer outra. Certo, ela falou que entendeu e agradeceu no chat. Ok. Alguém mais tem alguma dúvida que gostaria de fazer para o doutor Eduardo? Eu gostaria. Diga, Olá, Márcio. doutor. Tudo bom? Boa noite. Eu Boa noite. queria aquela técnica de convecção, não é? Falou da reposição de líquido pré-filtro e pós-filtro, não é? Eu achei um pouco. Não seria baixa eficiência se a gente fizesse pré-filtro, já que parte do líquido que a gente está repondo vai ser descartado no filtrado? Não seria mais melhor mesmo manter como regra pós-filtro? Márcio, você está entrando numa pergunta que é uma discussão ampla dentro da nefrologia, tá? Você tem vantagens e desvantagens de fazer a reposição pré ou pós-filtro. A vantagem da pré-filtro é que você não precisa de uma anticoagulação tão eficiente assim. Como você está diluindo o sangue através da reposição pré-filtro, a chance de você coagular aquele capilar é menor, tá? Então, por exemplo, quando você tem pacientes em que você vê que o capilar ele coagula muito, talvez uma estratégia interessante seria você fazer pré-filtro. Mas, em contrapartida, você tem razão. A eficiência da diálise, das trocas, já que, por exemplo, na contínua você está fazendo convecção e está fazendo difusão, então se você diluir muito o líquido que está entrando, a sua difusão, ela perde um pouquinho de eficiência, né? Então você vai perder um pouco de clearance, de clareamento das substâncias. Então você tem razão, essa é a falha ou a crítica que a gente tem à reposição pré-filtro.
Alguns serviços, eles utilizam, principalmente quando eles não fazem hemodiafiltração, fazem só hemofiltração, a, a diluição a reposição pré e pós-filtro, tá? Faz metade, metade. Isso você consegue fazer quando você, por exemplo, não está ligado a uma bomba de citrato, em que você usa uma bomba só para jogar no pré e uma bomba só para jogar no pós. As vantagens do pós-filtro. A vantagem do pós-filtro é que você tem um clearance melhor, realmente, tá? Mas a desvantagem é que você pode ter uma concentração do hematócrito muito grande quando o sangue está entrando no capilar. Isso pode facilitar a coagulação do sangue no capilar, tá? Só para você entender, isso é de serviço para serviço. Aqui no regional a gente estipula mesmo que a gente acha melhor que a reposição seja pós. E em pacientes crônicos que fazem com método convectivo, nós também estipulamos que a melhor reposição seja pós-filtro, tá? Uma outra vantagem do pré-filtro, quando o fluxo de sangue do paciente ele não é muito bom. Quando o fluxo não é muito bom, você usar um pré-filtro é legal, porque você também tem chance menor de coagulação. E por aí vai. Os estudos, né, teve um estudo de 3 anos atrás, eu não vou lembrar o nome agora, mas não mostraram diferença no final de sobrevida, tá? Com pré ou com pós. Nem em termos de sobrevida renal, nem sobrevida geral. Tá certo, doutor. Obrigado. Nada. E só para ressaltar, porque é muito bom que eu tô agora, tipo, acabando o ciclo clínico e a gente teve muito pouco contato com mecânica do UTI, por isso abordou vários temas, por exemplo, vancocinemia, que eu tive que pesquisar, porque a gente não fala dessas coisas de UTI, mesmo propriamente na nossa formação. Então, muito obrigado por trazer para a nossa discussão e conhecimento da gente. Imagina, estou à disposição. Hein? Mais alguém tem alguma dúvida para o doutor Eduardo? Acho que não. Então, muito obrigada, doutor. Tenha uma ótima noite. Todo mundo elogiou muito a aula. E vamos ver de marcar essa aula para o pessoal da Nefro, então. Vamos. Temos que falar de dose, é importante, mas assim, infelizmente, o tempo tem que ser uma aula que tem que ser dada com mais calma. Mas só marcar aí que eu estou à disposição. Obrigado aí pela atenção. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.